Olá, futuro paciente! Será que eu consigo fazer um tratamento odontológico em você, tratamento estético, somente pelo direct? Somente pelo WhatsApp? Somente pelo Instagram? Óbvio que não, né? Exatamente. Mas é isso que muita gente pede para mim. Glauco, avalie aqui o meu caso, olha só. Tá, aí manda lá um sorrisão. Será que eu consigo dar diagnóstico pelo telefone, pelo WhatsApp, por aquela foto mal tirada que você fez? Não dá, é impossível. Eu imagino que você tenha essa certeza, mas muita gente não tem. Muita gente pergunta por que eu tenho que fazer uma avaliação presencial. É fundamental para se passar, inclusive, valores e tudo mais. Por quê? Vou te dar um parecer aqui bem real do que acontece, certo? Imagina que você tem uma situação clínica. Por exemplo, um dente escuro aqui na frente. Esse dente aqui, ele está bem escurecido, tá? E aí você chega e manda lá pelo Instagram. E de repente eu digo até para você o valor. Ó, acredito, vai ficar tanto aí. Disse o valor para você. E aí você chega no meu consultório. Nessa situação hipotética, quando você chegar no meu consultório, eu vou ver que seu dente está escuro, mas eu vou solicitar uma radiografia. E vou ter que analisar essa radiografia antes de fazer o seu caso estético. Agora imagina o balde de água fria que eu vou lançar em você se eu te disser o seguinte: não consigo resolver esse dente escuro seu. Infelizmente vai ter que fazer uma extração dentária. Esse dente não pode ser feito. Ou, antes de fazer esse procedimento estético, a gente vai ter que retratar o canal do seu dente. E isso vai aumentar o valor 2 vezes, talvez. Vai dobrar o valor do que eu falei para você na internet. Esse é só um exemplo daquilo que pode acontecer se eu, por exemplo, cair, né, na enrascada, ou cair na ideia de falar valores para você. O que acontece é, muitas vezes, a gente vai precisar de observar alguns detalhes que vão além do que você está vendo. Além de um raio-x, por exemplo, que pode ser necessário para determinados casos, às vezes a sua mordida não está bem equilibrada. E se ela não está bem equilibrada, e eu faço 2, 3, 4 dentes aqui na frente, de estética, né? Aumenta esses dentes, por exemplo, o que vai acontecer? Se sua mordida não está bem equilibrada, esses dentes vão quebrar continuamente. Vão quebrar sem parar. E aí você vai voltar para o consultório estressado. Por quê? Quebrou as minhas facetas. Eu fiz a faceta em resina lá que o doutor disse e quebrou tudo. As 4 lá que ele avaliou. O que acontece? Eu, muitas vezes, preciso analisar a sua mordida, a engrenagem da sua mordida, tá? Quais dentes estão tocando lá atrás para me dar suporte a poder aumentar os dentes aqui na frente? Tudo isso está bem relacionado, diretamente relacionado. Tem casos, em muitos casos, que às vezes o paciente acha que é só aumentar os 4, mas na verdade eu preciso aumentar 6, justamente para corrigir a mordida dele. Você me entende? Então você vai, pede orçamento de 4 na internet, eu digo de 4, mas você chega aqui, analisa a sua mordida, vai ter que aumentar mais 2. Aumentei em 50% o valor do seu tratamento. Então, observe, isso pode ser muito para algumas pessoas, né? Para outros não, talvez para alguns sim. Mas você vir preparado para um determinado tratamento, um determinado valor, e aí de repente mudar tudo, e isso poderia facilmente acontecer se eu cometesse erros de estar passando valores pela internet. Tá bom, Glauco, já entendi. Você me mostrou duas situações que isso pode acontecer, eu já sei que não pode dar valor pela internet. Ok. Mas o que é que acontece dentro de uma avaliação estética com você? A primeira delas, e o mais importante para mim, é analisar a sua mordida. Eu já falei algumas vezes que não é todo mundo que está apto a fazer facetas em resina. Quiçá não é todo mundo que está preparado para ter seus próprios dentes. Vou te explicar por quê. Muitas vezes, fisiologicamente, você está desgastando seus próprios dentes se não corrigir a sua mordida. Então, a sua mordida está provocando um desgaste irrecuperável no seu próprio esmalte dental, no seu próprio dente. Então, eu preciso primeiro analisar a sua mordida. Em alguns casos, eu posso fazer ajustes pequenos, sutis, acrescentando resina
diminuindo dente mesmo, restauração, diminuindo resina, fazendo alguns ajustes pequenos na sua mordida, isso já é suficiente para que agora sim a gente possa fazer a sua estética. Em outros casos, eu vou ter que solicitar antes, por exemplo, uma ortodontia. Então, eu não faço ortodontia, mas eu tenho colegas que fazem. E aí eu encaminho, já com toda a solicitação de exames, você vai para esse ortodontista para poder ser avaliado, corrigir a sua mordida e aí sim você vir para mim para poder fazer a sua estética. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é a sua mordida, ok? A segunda coisa que eu preciso analisar é a composição do seu sorriso. Ele é formado principalmente ou basicamente por lábios, gengiva e dente. Tamanho de dente, altura gengival e posicionamento do seu lábio. Tudo isso eu preciso analisar dentro da nossa avaliação estética. Eu vou verificar o seguinte, por exemplo, será que eu posso aumentar aqui esses dentes ou essa pessoa já está com um tamanho de dente muito bom e eu só posso mudar o formato desses dentes, por exemplo, redesenhar esse sorriso? E cada detalhe desse vai interferir diretamente no valor que a gente vai aplicar, certo? No valor do seu tratamento. Se for para aumentar dentes, é um valor. Se for para alterar somente formato, é outro valor. Outro detalhe que eu vou verificar é quanto de gengiva esse paciente expõe. É muito? É pouco? É mais ou menos? Ele não mostra nada de gengiva? Se mostrar muita gengiva, por exemplo, vai ser indicado fazer uma gengivoplastia. E isso sou eu quem vou dizer para você. Eu vou analisar a estrutura da sua face, vou analisar a quantidade de dente que você tem à amostra e a quantidade de gengiva que você tem à amostra. A altura que o seu lábio sobe quando você dá um sorriso. Isso vai me desenhar um quadro de que precisa fazer antes da estética em resina, por exemplo, fazer gengivoplastia. Ou fazer, por exemplo, aplicação de botox nessa região para conter esse lábio que sobe muito, entende? Então várias coisas precisam ser analisadas para que eu possa te dar um parecer diagnóstico, um valor para você de quais tratamentos podem ser feitos antes ou precisariam ser feitos antes. Um outro ponto que é muito comum também, o paciente vem e quer saber, ó, doutor, quanto é para fazer 8 facetas aí, ó, 8 facetas nesse dente aqui de cima? E aí eu vou explicar para ele, ó, precisa ver o consultório. Por quê? Imagina se você é uma pessoa que quer os seus dentes super mega brancos. E aí eu te dou o valor lá. E aí a gente vem, você já vem com o valor certinho, contadinho no dinheiro ali, ó, para fazer o pagamento. E aí eu analiso e digo assim, cara, seus dentes embaixo estão muito amarelos. Você precisa fazer um clareamento antes. Vamos fazer um clareamento antes para quê? Para que dê um resultado estético muito mais harmônico. Então, só aí já vai aumentar o valor do seu tratamento, coisa que talvez você não estava previsto. Entende? Então, por causa disso, também a gente precisa fazer uma avaliação presencial, uma análise de, por exemplo, se só um dente está escuro e todos os outros estão bem amarelos, poxa, será que não cabe aí um clareamento de repente? A gente faz clareamento em todos e mexe somente em um? Olha só. Talvez você está pensando aí que fosse necessário mexer a boca toda, né? Quantos dentes eu vou precisar fazer? Já está fazendo as contas lá, em cima, embaixo e tudo mais. Entende? Então, esses pontos vão ser analisados, certo? Numa avaliação clínica pessoal, tá? É nesse momento que eu vou escolher, né? Na verdade, definir o valor do seu tratamento. É por isso que eu quero te convidar a fazer parte, né, do meu hall de pacientes aí. Eu estou te dando muitas informações que acredito que nenhum outro dentista te disse sem ser numa avaliação pessoal. E eu já estou te dando agora, adiantando você pela internet, justamente para que você viesse ao meu consultório e pudesse ter a chance de transformar o seu sorriso, ok? Então, para que você possa agendar uma consulta, basta você clicar aqui nesse link aqui embaixo. As consultas elas são feitas por hora marcada, ok? Por hora marcada, e assim a gente pode já iniciar o seu tratamento, beleza? Forte abraço, nos vemos em breve.